Dia 10 de setembro de 2025, Utah Valley University. Um único disparo atravessa o ar e interrompe uma fala pública. Not counting gang violence. Charlie Kirk, de 31 anos, ativista conservador, cai no palco. É levado às pressas ao hospital, foi submetido a uma cirurgia, recebeu sangue, mas ele não resistiu. As autoridades já tratam o caso como um assassinato político. I want to be very clear that this is a political assassination. O país inteiro parou e o mundo inteiro assistiu. Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty. Nós sabemos que este não foi um episódio isolado. Bolsonaro no Brasil em 2018, Shinzo Abe no Japão em 2022, Trump 2 vezes em 2024, até Robert Fico na Eslováquia em 2024 e Miguel Uribe Turbay na Colômbia em 2025. Já na Europa, na Alemanha, tornou-se palco de um caso inusitado quando em apenas 13 dias 6 candidatos do partido Alternative für Deutschland, um partido de direita, morreram antes das eleições locais deste ano de 2025. A violência política, principalmente contra líderes de direita, vem crescendo em todo o mundo. Charlie Kirk just got shot and killed. That's good. Wow, that's good. That's good that people are getting shot just off a political view. Charlie Kirk nasceu em 1993 em Arlington Heights, em Illinois. Ainda adolescente, destacou-se por sua paixão pela política, acima de tudo pela sua fé cristã. Logo aos 18 anos, ele recusou-se a seguir o caminho tradicional universitário do jovem normal americano e fundou um movimento que mudaria o cenário político estudantil dos Estados Unidos. Em 2012, juntamente com Bill Montgomery, criou a Turning Point USA, que é uma organização dedicada a formar jovens em valores conservadores. Livre mercado, liberdade de expressão, defesa da vida, da família e o direito de portar armas, que é a base da sociedade livre americana. Sob a sua liderança, a Turning Point dos Estados Unidos, que hoje é mundial, tornou-se uma das maiores plataformas de engajamento político da juventude americana. Em maio de 2021, ele casa-se com a empresária e filantropa Erika Pransky e também fora Miss Arizona em 2012. Com ela, Charlie teve um casal de filhos, os quais ele nunca mostrou os rostos na internet, o que é uma sábia decisão e uma lição para todos nós. Charlie era evangélico e sua mulher Erika era uma católica devota de missa diária. A família de Kirk era vista com muita frequência na paróquia Santa Bernadette, em Scottsdale, Arizona, onde o casal morava tranquilamente. Spiritual battle is coming to the West. Apesar de ser um evangélico fervoroso, Charlie não escondia sua admiração que ele tinha pela Igreja Católica, dizendo que muitos jovens hoje se voltavam para a fé católica em função da sua beleza, da sua antiguidade, da sua força cultural. Em um de seus últimos vídeos que foi para a internet, era para homenagear a Virgem Santíssima Maria. I think that we as evangelicals and Protestants, we've overcorrected. We don't talk about Mary enough. We don't venerate her enough. Mary was clearly important to early Christians. E que Maria era, abre aspas, a solução para o feminismo tóxico. In fact, I believe one of the ways that we fix toxic feminism in America is Mary is the solution. Have more young ladies be pious, be reverent, to be full of faith, slow to anger, slow to words at times. Mary is a phenomenal example, and I think a counter to so much of the toxicity of feminism in the modern era. A fé cristã é, nós sabemos, e sempre foi, a última barreira, e a principal barreira, contra qualquer totalitarismo e revolução que se estabeleça, e Charlie Kirk sabia disso. Sua enorme fé era o que lhe dava coragem para enfrentar hostes de revolucionários sem jamais perder a linha, crendo, claro, que a verdade
quando anunciada sem concessões, é a maior força transformadora que pode existir neste mundo. I am surrounded by 20 woke college kids. Carismático, eloquente e incansável, Charlie falava a uma geração cansada da ditadura do politicamente correto. Para muitos ele se tornou um ícone, uma voz que os fazia perceber que eles não estavam sozinhos. Ele, Charlie, personificava aquele conservadorismo jovem, vigoroso, confiante, destemido. Mas enquanto milhares de jovens pelo mundo inteiro viam Charlie como um mentor, uma inspiração, a grande mídia insistia dia após dia em retratá-lo como um perigo à democracia, a começar pelo próprio Wikipedia, que mesmo após a sua morte brutal, o categoriza como extrema-direita, propagador de desinformação e defensor do porte de armas. Repetidamente, só nos últimos meses, uma pesquisa rápida na internet vai nos mostrar que ele foi chamado também pelos rótulos de supremacista branco, de ultradireitista, pivô da direita alternativa, extrema-direita e, é claro, totalmente fascista. Ao longo dos anos, a imagem dele foi sendo moldada muito mais pelos adjetivos pejorativos dos jornais do que pelos fatos concretos e reais a respeito da sua pessoa. Um homem que ousou enfrentar o establishment cultural e midiático e pagou com a vida por isso. Só que a trajetória de Charlie não terminou certamente nos aplausos das multidões, porque o destino lhe reservava um fim brutal, público, mundial, que revelaria o quanto a sua presença incomodava. Would you like to have a conversation? Sure, absolutely. Okay. Yeah. Okay. I don't like you. I think you spread hate. I think you spread bigotry. I think you piss a lot of people off because you're just an awful person. I don't think you really want to debate because you're just here to piss people off and energize your crowd of racists. Dia 10 de setembro, como nós sabemos, sob a tenda de um auditório ao ar livre na universidade, na sua turnê American Comeback Tour, diante de cerca de 3.000 jovens, Charlie Kirk respondia sobre as inquietações dos jovens sobre segurança, liberdade, crenças, na sua famosa mesa do Prove Me Wrong, né? Prove que eu estou errado. E a sua última fala foi sobre, abre aspas, gangues que promovem a violência. Not counting gang violence. De repente, um só estampido rompe o ar. Foi um tiro único. O projétil atingiu Kirk diretamente no lado esquerdo do pescoço, perto da artéria carótida. Ele caiu imediatamente. Um homem de 1,92 de altura, caos na multidão. Um misto de horror, de pânico, incredulidade, e alguns segundos pareciam uma própria eternidade. As autoridades afirmam que o tiro partiu de um telhado de um edifício conhecido como Lucy Center, aproximadamente 200 jardas, cerca de 182 metros de distância onde Kirk discursava no campus universitário da Utah Valley. Pouco tempo depois daquele ataque, um rifle de caça bolt action calibre .30-06 Mauser foi encontrado num bosque próximo dali, que estava inclusive embrulhado num pano. E 3 cartuchos não disparados foram recuperados no carregador pela polícia e pelo FBI. O governador do estado de Utah, chamado Spencer Cox, disse que os investigadores encontraram algumas inscrições em cartuchos intactos que foram levados para o local do crime para, quem sabe, dar mais disparos caso aquele primeiro não fosse efetivo. Mensagens, disse ele, em 3 cápsulas não disparadas diziam: "Ei, fascista, toma essa!" e acompanhada de símbolos relacionados também ao universo dos jogos de RPG com setas. O segundo cartucho, não disparado, dizia: "Oh bella ciao, 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 ciao", uma possível referência àquele canto italiano entoado para celebrar o fim do fascismo. E um terceiro cartucho, não disparado, dizia: "Se você leu isso, você é gay", le mal, que é laughing my ass off, rindo muito, né, em inglês. O assassino, ele se disse antifascista, que na verdade é a maneira como a esquerda
acaba sempre justificando a sua violência. Charlie não era humano, ele era um fascista no meio do caminho. We got him. O culpado, com a graça de Deus, foi pego. 2 noites após o atentado, Tyler James Robinson, de 2 anos, residente no sul de Utah, foi preso como principal suspeito de ter matado Charlie Kirk. Investigators interviewed a family member of Robinson who stated that Robinson had become more political in recent years. The family member referenced a recent incident in which Robinson came to dinner prior to September 10th, and in the conversation with another family member, Robinson mentioned Charlie Kirk was coming to UVU. They talked about why they didn't like him and the viewpoints that he had. The family member also stated Kirk was full of hate and spreading hate. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. This information was relayed to the Utah County Sheriff's Office and scene investigators at Utah Valley University. This information was also conveyed to the FBI. Tyler Robinson então foi denunciado com 3 acusações muito graves: homicídio agravado, obstrução da justiça e violação de lei de armas. Lembrando que o estado de Utah tem pena capital. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. Outro fato que gerou bastante controvérsia nisso, e eu não vi ninguém praticamente noticiar, é que 2 dias antes do assassinato, o site feminista chamado Jezebel publicou uma matéria dizendo que havia pago bruxas em Etsy para amaldiçoar Charlie Kirk com feitiços com termos como "Make everyone hate him", faça com que todos o odeiem, "Powerful Hexspell", poderoso feitiço de bruxas. Após a morte de Charlie, o texto do site foi convenientemente editado com uma nota do editorial dizendo que o site condena a violência, que não apoiava o dano físico e que não há evidência nenhuma de ligação direta entre esta matéria e o crime feito por Tyler Robinson. Charlie Kirk gets shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that? Girl, someone had to do it. That's how I feel at this point in time. But Yeah, I appreciate your honesty. I truly do. So you said someone had to do it. yes. O que emerge, além dos tiros e do contexto macabro, é claro, é esta carga de ódio satânico que a gente está vendo. Os discursos inflamados, caricaturas, rótulos que reduzem o homem a algo que ele não é. Um ambiente em que cada insulto exige uma resposta e que cada resposta vai escalando até a face da própria tragédia. O jornal O Globo anunciou: influenciador de extrema-direita ligado à invasão do Capitólio é baleado durante palestra em universidade nos Estados Unidos. A Folha de São Paulo, segundo eles o maior jornal do Brasil, diz: Charlie Kirk, influenciador morto nos Estados Unidos, já defendeu, abre aspas, custo de algumas mortes pelo direito de ter armas. O que é uma frase fora de contexto. Foi assim que parte da grande imprensa brasileira noticiou a execução de Charlie Kirk. Não como a perda de uma vida inocente de forma covarde e vil, mas como a confirmação de um estereótipo. Extremista, armamentista, supremacista, fascista. A mesma linguagem repetida a exaustão dia após dia, ano após ano. Não há nuances, não há humanidade, apenas o rótulo. A caricatura que vai substituindo a pessoa aos poucos. Ao vivo na emissora MSNBC, o comentarista político Matthew Dowd, sobre Charlie Kirk, disse o seguinte: pensamentos odiosos levam a palavras odiosas, que então levam a ações odiosas. Hateful thoughts lead to hateful words, which then lead to hateful actions. E esse trouxa foi demitido, graças a Deus.
O professor Olavo de Carvalho já dizia no alto da sua sabedoria: quem não entende que comunismo é maldade assassina, não tem maturidade para opinar sobre coisa nenhuma. E dizia também Olavo que a esquerda move contra a direita uma crescente e bilionária guerra de extinção, enquanto a direita não lhe opõe senão uma polida concorrência democrática. É uma luta de assassinos contra idiotas. As palavras do professor Olavo ecoam com força nesse momento e a desumanização pela linguagem abre o caminho para o ódio concreto que tira vidas. Veja a alegria do esquerdista autodenominado historiador Eduardo Bueno, gaúcho, que disse sobre a morte do Charlie Kirk. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Já Elon Musk, por outro lado, foi absolutamente direto e certeiro. A esquerda tornou-se o partido do assassinato. A morte, da vida, da esperança, da palavra. E assim, enquanto milhares viam Charlie como um mentor, a mídia não cansava de apresentá-lo como um inimigo. Não foi apenas Charlie Kirk que tombou, foi a palavra que foi assassinada muito antes daquele tiro disparado por Charlie Robinson. Agora, o que será que a bióloga e neurocientista da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, alô, Marco Rubio, quis dizer em seu artigo, publicado na Folha de São Paulo, um dia depois do atentado, com o título Cânceres deixam de crescer quando perdem a voz. Apesar do artigo tratar sobre estudos e o combate ao câncer, o seu último parágrafo foi sintomático. Abre aspas. Cânceres, quem diria, crescem rápido quando usam os nervos ao mesmo tempo, como microfones e alto-falantes, num efeito de microfonia fadado à catástrofe. Para erradicar um câncer, é preciso tirar-lhe a voz. Está sendo uma boa semana para isso. E ela encerra o artigo. Será isso uma possível referência a Charlie Kirk ou até, quem sabe, também a condenação de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal? No dia seguinte ao assassinato, Donald Trump falou num tom duro e solene. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Trump aqui conecta a retórica de demonização à violência política direta e concreta. Para o Trump, também para todos nós que somos sóbrios, a palavra distorcida prepara a bala que vai ser disparada pelo fuzil. E é exatamente aqui que nós entramos na grande tese de Eugene Rosenstock-Huessy, a doença da linguagem como raiz da violência. O filósofo alemão Eugene Rosenstock-Huessy alertava em o seu célebre livro A Origem da Linguagem: quando a linguagem adoece, a sociedade toda se corrompe. A violência começa muito antes do primeiro tiro. Ela começa com a palavra disparada. What have I ever said that's I just want to hateful? hate you. You're awful. Get off my campus. When have I ever said anything that's hateful? Have a nice day. Segundo ele, são 4 as doenças da linguagem: a degeneração, a crise, a revolução e a guerra. Agora me diga, você que está me assistindo aqui, em qual desses estados você acha que nós chegamos? Comenta aqui embaixo. Porque primeiro vem a degeneração, slogans, chavões vão transformando a pessoa numa caricatura viva. Kirk deixou de ser o Charlie, o homem cristão, pai de família que amava confrontar ideias publicamente sem jamais cercear o direito à palavra a quem quer que discordasse dele.
Só que ele virou apenas um rótulo. Parafraseando aqui o Rosenstock, ele dizia que o pronome esvazia o nome e reduz a dignidade da pessoa a um mero apelido. É isso. Ou seja, ao invés de pessoa, um carimbo. Em vez do diálogo, apenas a etiqueta rápida. Exatamente como fizeram todos os regimes e movimentos revolucionários da história. O regime nazista difundiu a palavra Untermensch para rotular os judeus, os ciganos, os negros, os eslavos, os deficientes, porque este termo simplesmente reduzia milhões de pessoas a não humanos, abrindo espaço para a famosa solução final. Durante o terror jacobino, qualquer crítico que existisse, em menor grau que fosse da Revolução Francesa, era chamado de inimigo do povo. A acusação bastava para levar você para a guilhotina, porque a linguagem acaba se tornando um tribunal, e aquele simples rótulo colado em você torna-se sentença de morte literal. Mao Zedong, na China, durante a Revolução Cultural, incitava jovens guardas vermelhos a perseguirem intelectuais e religiosos chamados de contra-revolucionários. Professores foram espancados até a morte por causa de cartazes e slogans assim. Depois, a segunda fase da linguagem, ou doença da linguagem, é a crise. O diálogo já não é mais possível uma vez que os rótulos existem. Rosenstock lembra que quando a linguagem formal vai se dissolvendo, a humanidade vai perdendo a sua dignidade. Ou seja, neste ponto da crise não interessa o que Kirk diga, a sua fala é reduzida ao silêncio hostil. Did you see that Charlie Kirk got shot and killed today? Yes, I did. How do you feel about that? I don't really have any feelings about it. Who are you? É uma fase de surdez cultural completa, ninguém mais escuta, apenas acusa-se com rótulos sem parar. E aqui a gente já passa para a terceira fase da doença da linguagem, que é a revolução. Porque não basta rotular e não ouvir, é preciso gritar contra tudo. O riso, a paródia, o meme vai virando arma. Como na revolução política, aqui a linguagem é tomada pelo deboche, pela desobediência sistemática, pela recusa de qualquer autoridade, mesmo legítima, que venha do inimigo. You, I hate you. Yeah. Would you like to have a substantive conversation or? A substitute? Yeah. A substitute? No, man, I No, just think I- you're a f***ing asshole. E por fim nós chegamos à guerra total da linguagem, que é o quinto e último estágio, mais grave de todos. Aqui não se escuta absolutamente nada do outro. O outro já não é um interlocutor, é um inimigo declarado a ser exterminado. A exclusão é total e pode chegar de fato às vias de fato da exclusão deste mundo, como foi o caso do Charlie. Não é à toa que Leon Trotsky, o grande teórico marxista, no seu famoso ensaio de 1938, A Nossa Moral e a Deles, ele diz o seguinte, abre aspas, só são admissíveis e obrigatórios os meios que aumentem a coesão do proletariado. Lhe insuflam na alma um ódio inextinguível pela opressão. Lhe ensinem a desprezar a moral oficial e os seus seguidores democratas. E Trotsky conclui, abre aspas, só é moral aquilo que prepara o proletariado para o derrube total e definitivo da bestialidade capitalista e nada mais. A salvação da revolução. Eis a lei suprema. Este é o estágio final. A bala não é uma metáfora, ela se torna literal. O discurso famoso do Mauro Iasi, professor da UERJ e ex-candidato à presidência pelo Partido Comunista Brasileiro, proferido em 2015, revela a face mais autoritária da esquerda na sua citação trágica de Bertolt Brecht. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte, um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta.
E o mesmo processo já está atingindo outras celebridades da direita, como o deputado Nicolas Ferreira, o apresentador do The Daily Wire, Matt Walsh, que era amigo do Charlie, famoso pelo seu documentário monumental What is a Woman? O que é uma mulher? Outras dezenas de ameaças recentes se somam, feitas a Donald Trump, a seu vice J.D. Vance, a Ben Shapiro do Daily Wire e Candace Owens, que era colega do Charlie. Rosenstock Huessy enxergava que a doença da linguagem não é mero detalhe social, acadêmico, para ser analisado de longe. Ela é a anatomia da maldade, do ódio, da destruição. Porque aquela bala que matou o Charlie foi disparada no seu pescoço, só que antes disso ele já estava morto pela palavra. Desumanizado, isolado, ridicularizado e por fim declarado como inimigo. Fascista, assim como estava nas munições do seu assassino, Teddy Robinson. Charlie encarou auditórios que o hostilizavam, não com ódio, mas com firmeza. Mostrou que o conservadorismo não precisa se esconder, ter medinho. Tornou-se um farol para muitos no meio do caos das universidades americanas tomadas pelo marxismo cultural. Seu legado não está nas suas palestras apenas, mas nas vidas que ele transformou, porque jovens que antes se calavam diante da patrulha ideológica viram em Charlie uma força para se erguerem com clareza e coragem perante o mal, a mentira e a perversão da própria linguagem. A sua morte é um alerta. A guerra cultural já não se trava nos livros e nos debates apenas, ela está custando vidas. E a de Charlie se tornou este símbolo, uma advertência de que onde este ódio pode chegar e pode nos levar. A pergunta fica, por que a direita está sendo caçada? Quantos ainda precisarão tombar até que reconheçamos este padrão? Até que admitamos que o ódio nasce da palavra que desumaniza, enquadra, ridiculariza, diminui, terminando em sangue. Na União Soviética, durante a era stalinista, usava-se o termo inimigo do povo. Vrag naroda, diziam os soviéticos, para justificar expurgos em massa. E assim, milhões foram presos, exilados, executados sem julgamento apenas por carregar o rótulo do Vrag naroda. Hoje, quem é chamado de fascista, negacionista como eu, 1000 vezes já fui também, não é preciso provar inocência, está condenado de antemão. Como recorda o grande filósofo Josef Pieper, a natureza humana se exprime sobretudo pela palavra. E é por isso que quando a palavra se corrompe, o próprio ser humano não pode ficar imune e muito menos preservado. Se a linguagem, termina a Pieper, se degrada, a humanidade se degrada junto. Em 1984, rádios Hutus, em Ruanda, chamavam a tribo Tutsis de baratas para serem esmagadas. Inyenzi! Gritavam eles. Essa linguagem preparou o clima do genocídio, que em 100 dias matou 800.000 pessoas. Mas e se a palavra é nossa essência? Alguma coisa existe aí. Parece que não há bala e munição suficiente que possa realmente destruí-la em quem não se rende. O legado de Charlie Kirk desafia cada um de nós a falar com verdade, coragem, confiança em Deus, a reconstruir a palavra, a não nos curvarmos ao silêncio imposto pelo medo, pela linguagem deformada pelo ódio e por planos políticos revolucionários inconsequentes. Há muito tempo atrás, em 23 de março de 1775, o americano Patrick Henry, na Convenção da Virgínia em Richmond, junto com Samuel Adams e Thomas Paine, disse, diante de líderes coloniais divididos entre a esperança de reconciliação dos Estados Unidos com a coroa britânica e o temor da guerra, proferiu um discurso histórico que ecoa para nós da independência dos Estados Unidos. Diante de homens hesitantes e temerosos, Patrick Henry ergueu a sua voz como um trovão, dizendo, abre aspas, nossos irmãos já estão no campo de batalha. Por que permanecemos aqui inertes? O que desejam os senhores? O que almejam? Será a vida tão preciosa? Ou a paz tão doce que possa ser comprada ao preço de correntes de escravidão? Deus Todo-Poderoso o proíba.
Eu não sei qual caminho os outros hão de escolher, mas quanto a mim, dai-me a liberdade ou dai-me a morte. Eu e você, hoje, vamos ecoar as palavras de Charlie Kirk. Nunca deixe que ninguém silencie a sua voz, mesmo que ela seja impopular. Que Deus tenha piedade da família de Charlie, sua esposa Erica e seus 2 filhos maravilhosos. And I talked to her and she said, "Mommy, I missed you." I said, "I missed you too, baby." She goes, "Where's Daddy?" What do you tell a 3-year-old? She's 3. I said, "Baby, Daddy loves you so much. Don't you worry. He's on a work trip with Jesus, so he can afford your blueberry budget." Que a Virgem Maria Santíssima rogue por todos nós que aqui ficamos deste vale de lágrimas e que São José, exemplo máximo de hombridade, nos dê forças para sermos fiéis à verdade a todo custo e a nosso Senhor, nem que isso custe por fim as nossas vidas por um bem maior. Compartilhe e espalhe esse vídeo. Muito obrigado. How do you want to be remembered? I mean, if I die? Everything just goes away. How would you, if you could be associated with one thing, how would you want to be remembered? I want to be remembered for courage for my faith. That would be the most important. The most important thing is my faith. In hoc lacrimanum